E o penúltimo episódio da série começa com a Dorothy tentando ter notícias do Sean e do Julian, porque ela não sabe exatamente o que aconteceu com eles. Ela consegue falar com o Sean no telefone, ele tá lá no hospital, e como a Dorothy diz pra ele que a Lien tá ali ouvindo ela falar com ele diz pra ela que acha que ainda vai ter que ficar mais alguns dias no hospital, mas que vai fazer o Toby levar pra ela umas comidas que ela gosta no dia seguinte. Ela não tá nem aí pras comidas, né? Ela só quer sair ali da casa, mas ele insiste nisso das comidas e fala pra ela que amanhã o Toby vai estar lá 8 horas da manhã na porta pra entregar as comidas pra ela e que ela não pode se esquecer disso. O que ela não sabia era que isso da comida era só uma forma que ele arrumou de falar com ela longe da Lien, era tudo um plano dele. Dia seguinte, a campainha toca e a Dorothy abre a porta, porque a Lien não quer ver a cara do Toby, ela acha que ele tá ali na porta, e no chão tá a tal cesta de comida que o Sean disse, só que dentro dessa cesta tem um bilhete pra Dorothy. No bilhete diz pra Dorothy fingir que tá falando com o Toby ali na porta e encontrar ele lá atrás da construção que tem ali na rua. Então a Dorothy finge pra Lien que tá com dores, diz que tá precisando dormir e pede pra Lien dar um banho no Jericho. Quando a Lien tá dando um banho nele, ela escapa e vai lá pro local que o Sean pediu pra ela ir. Quando ela chega lá, estão Sean e Julian dentro do carro. Eles querem levar ela para outro lugar para conversar, mas ela se nega porque o Jericho tá lá dentro com a Lien. Então eles são obrigados a conversar com ela ali mesmo. A intenção deles ali é contar para ela a verdade sobre o Jericho. Então eles vão aos pouquinhos, fazendo ela se lembrar da verdade, contando as coisas ali bem aos poucos mesmo. E quando ela de fato se lembra, ela tem um surto. Ela grita, tenta a todo custo do carro, até machuca eles. Mas eles conseguem pegar ela lá de fora do carro, acalmam um pouco ela ali na chuva mesmo e levam ela pra dentro da casa. Eles já entram na casa dizendo pra Lien que acabou tudo, porque a Dorothy agora já sabe a verdade, mas a Lien começa a falar com a Dorothy sobre os poderes dela e sobre como ela trouxe o filho dela de volta à vida e tenta fazer um pacto com ela pra trazer o Jericho de volta à vida de vez. E como a Dorothy sabe que aquele menino que ela estava segurando há pouquíssimo tempo era realmente filho dela, ela sentia aquilo, e agora ela descobriu que o filho dela morreu, ela fica desnorteada, fica confusa, porque ao mesmo tempo que ela sabe que o filho morreu, ela também sabe e tem essa certeza agora de que a Lien pode trazer o filho dela de volta porque ela já fez isso. O episódio termina com a Dorothy pensando se vai dizer sim ou não ao pacto com a Lien. E finalmente chegou o momento mais aguardado de toda a série, gente. Eu nem acredito que chegou, finalmente tá aqui. A minha primeira pergunta pra você é: esse momento foi da forma que você esperava que fosse? Pausa o vídeo e me conta aqui embaixo nos comentários. O Sean e o Julian revelaram a verdade a Dorothy no exato local em que o Jericho morreu, ali dentro do carro e naquela parte da rua. Eu não acho que a intenção deles tenha sido essa, né, falar pra ela ali, até porque eles queriam levar ela pra outro lugar. Eu acho que eles realmente só colocaram um carro ali pra Lien não ver eles da janela mesmo. Mas querendo ou não, isso acabou tendo um super significado, se a gente for parar pra pensar. E na minha opinião também ajudou a Dorothy a se lembrar mais, porque eles estão ali contando pra ela e ela tá ali parada no exato local em que aquilo aconteceu. Então eu acho que aquilo ajudou um pouquinho ela a se lembrar. Nesse momento a gente teve algumas cenas inéditas do dia em que o Jericho morreu, né? A gente não tinha visto como é que tinha sido a reação da Dorothy no exato momento em que aquela galera levou o corpo do Jericho. A gente não tinha visto a reação do Julian e do Sean quando eles encontram a Dorothy em estado de choque. Então eu achei bem legal a série mostrar isso. Eu, de verdade, não esperava que a cena fosse da forma que ela foi. Eu não esperava que eles fossem fazer isso dentro do carro. Eu não esperava que o Julian fosse cair no choro. Eu não esperava que eles fossem usar isso como uma forma de fazer a Lien ir embora, né? De botar ela pra fora, que uma vez que eles contassem a verdade pra Dorothy, a Lien iria embora. Isso na cabeça deles. Eu não imaginei que eles fossem usar isso dessa forma. Mas aquela reação que a Dorothy teve, isso sim eu esperava. Na verdade, eu esperava ou que ela tivesse um surto, ou que ela perdesse os sentidos novamente, ficasse exatamente daquele jeito em que ela ficou no dia em que o Jericho morreu. Mas não tem mais tempo para ela perder os sentidos. Então a única alternativa seria ela ter um surto ali mesmo. Então assim, foi um momento muito tenso. Quando eu vi a Dorothy entrar naquele carro, que eu já sabia o que iria acontecer, eu fiquei assim. Eu fiquei muito tempo assim. Fiquei muito nervosa ali, à medida que o Sean ia contando as coisas bem aos poucos, pra fazer ela se lembrar, né? Pra não ter aquele super baque. Ele não chegou e falou, tu não lembra que o Jericho morreu? Não falou isso. Primeiro, na verdade, os dois se desculparam com ela, porque eles carregam essa culpa gigantesca, e eu também acho que eles deveriam carregar, porque, né?
foi culpa deles também, sim. Então o Sean se desculpou, o Julian se desculpou. E eles foram contando bem aos pouquinhos tudo o que aconteceu, tudo que eles fizeram pra ela, rodeando assim, comendo pelas beiradas pra por fim chegar. E nem no momento em que eles chegaram lá no que de fato aconteceu, nem assim eles usaram as palavras exatas. Jericho morreu, ou você deixou Jericho morrer. Eles sempre diziam, foi um acidente, o que aconteceu não foi culpa sua, você vai se culpar quando você se lembrar, mas não é culpa sua. Então eles foram só rodeando assim pra fazer ela se lembrar. Eles em nenhum momento chegaram e disseram exatamente, eles precisavam fazer ela se lembrar. Então toda essa cena, ela teve a intenção de deixar a gente aqui que tá assistindo extremamente nervoso, porque eles iam tão aos pouquinhos e a Dorothy estava ali sem entender nada, que a gente fica nervoso pela Dorothy que tá nervosa sem entender nada. E aí ao longo da cena a gente também fica cogitando qual vai ser o gatilho que vai fazer a Dorothy se lembrar, porque a gente fica vendo ela com aquela cara assim. Aí você pensa, será que ela já se lembrou? Olha a cara como ela tá. Mas não lembrou ainda. No momento em que ela se lembra, fica muito nítido, porque ela dá aquele gritão. Então foi uma cena muito legal, de uma forma um pouco inesperada, pelo menos por mim, mas teve uma coisa mais inesperada ainda, que foi a reação da Liane quando eles contaram pra ela que a Dorothy já sabia de toda a verdade. Gente, vocês imaginavam que aquela fosse ser a reação da Liane? Quando a gente iria imaginar que depois disso, a Liane ainda iria tentar usar do seu poder de persuasão, quando eu digo poder, não é nada de sobrenatural, mas usar a persuasão para convencer a Dorothy a vir pro lado dela. Eu jamais nem cogitaria isso. E como eu disse, ela não estava usando nenhum poder ali, nada de sobrenatural, ela estava só usando persuasão mesmo. A partir do momento em que a Dorothy sabe que o filho dela morreu, ela automaticamente sabe que a Liane trouxe ele de volta à vida. E isso por causa daquele pequeno detalhezinho que a própria Liane falou ali no ouvido dela, uma mãe conhece o seu filho, então tu sabe que aquele ali era o Jericho. Então se dentro da Dorothy ela tem aquela certeza de que aquele menino que ela estava segurando 20 minutos atrás era o filho dela e agora ela já sabe que o filho dela morreu, é óbvio que ela vai acreditar 100% no que a Liane tá falando. O Sean e o Julian obviamente não vão acreditar porque eles não têm esse laço especial com a criança que é o que a Dorothy tem com ele. Então a gente tem ali uma personagem que acabou de tomar uma super porrada de verdade, acabou de ficar sabendo que o filho dela morreu e morreu por culpa dela, o que torna a situação 1000 vezes pior. E ela tem ali na frente dela uma pessoa oferecendo de trazer o filho dela de volta e dizendo: tu não falou pra mim uma vez que faria tudo pelo Jericho? Tá aqui a tua chance. Sim, a Liane é uma pessoa que ela odeia, que fez um inferno na vida dela, que ela quer longe. Mas é a pessoa que tá oferecendo de reparar o erro dela e trazer o filho dela de volta à vida. E aí? É óbvio que ela tá confusa, é óbvio que ela tá cogitando aceitar, mas ao mesmo tempo, ela também não sabe o que vai acontecer com ela, o que vai acontecer com a família dela, o que vai acontecer com o mundo, na verdade. Porque ela tá ali diante de uma pessoa que pode trazer outra pessoa de volta à vida. Então, se ela já tava confusa com toda a história que ela acabou de presenciar, né, com tudo que ela acabou de se lembrar, ela estando assim de frente com um ser sobrenatural que pode trazer alguém de volta à vida, gente, é óbvio que ela vai parar e cogitar e pensar e ficar doida. Nem ela sabe quais são exatamente os termos desse pacto que a Liane tá oferecendo pra ela e nem a gente aqui fora sabe também. Ao que tudo indica, os termos são Sean e Julian vazarem, ficarem só eles três como uma família feliz, como a Liane sempre quis. Rimou. E por falar em pacto, esse momento final do episódio é o que mostra claramente pra gente que a Liane agora é a pura representação do mal. Ela tava ali tentando fazer a Dorothy firmar um pacto com ela e obviamente esse pacto não viria em troca de nada. A Liane ofereceu a ela trazer o filho dela de volta à vida e tudo que ela precisaria seria dizer sim. Eu não sei se vocês chegaram a assistir o Por Trás das Câmeras que tem no final desse episódio, mas nele o próprio diretor fala sobre como o Jericho é o tesouro daquele pacto faustiano, ou seja, do pacto com o diabo. Então nesse momento a gente tem uma confirmação de que a Liane e todas aquelas pessoas do culto realmente morreram, voltaram como servos de Deus e que a Liane foi decaindo à medida que ela ia quebrando as regras. E nisso ela basicamente se tornou um demônio. Ficou muito nítido nesse episódio, não precisa nem explicar com todas as palavras, porque só o que aconteceu já ficou evidente pra gente. Agora, será que o apocalipse vai acontecer independente da Dorothy aceitar o pacto ou não? Porque que já tá acontecendo, a gente já sabe, né? A chuva que não para lá fora mostra isso. Inclusive, o próprio Shyamalan falou que no último episódio é tudo desmoronando
Não apenas a casa, como o mundo. Palavras dele. Ele fala isso lá naquele Por Trás das Câmeras. Então, será que o apocalipse é independente da Dorothy aceitar o pacto ou não? Ou ele tá acontecendo só porque ela vai aceitar? Ou ele tá acontecendo só porque ela não vai aceitar? Eu tô com medo de dar algum palpite porque eu tô muito dividida aqui. Ao mesmo tempo que eu acho que ela não vai aceitar, eu também fico pensando em como aquele sentimento dela de mãe pode se sobressair a tudo e fazer ela aceitar. Então eu realmente não consigo chutar. Mas por favor, façam suas apostas aqui embaixo nos comentários. E por último, eu preciso comentar uma coisa que ficou mais esclarecida agora nesse penúltimo episódio, que foi o motivo pelo qual o tio George precisou enganar o Sean e o Julian, dizendo pra eles que a Liane era uma menina comum. Foram dois motivos. Primeiro, ele tinha que tirar o medo de Sean e de Julian da Liane, porque vocês lembram que antes do tio George falar tudo isso pra eles estavam se tremendo na base da Liane. Nem chegavam perto dela. Então eles tinham muito medo dela, porque eles achavam que ela era muito poderosa, e o tio George, para fazer eles levarem ela até aqueles túneis, para eles tentarem acabar com ela ali, ele precisava tirar esse medo deles. Tu imagina o tio George chegar pro Sean e falar assim: ei, sabe aquele demônio poderoso que vive dentro da tua casa? O que você acha de enganar ela e trazer ela aqui embaixo para esses túneis escuros? Nunca, né? Então ele precisava tirar o medo do Sean e do Julian da Liane. E o segundo motivo é porque o tio George não é besta nem nada. Ele já sabia exatamente qual seria o comportamento da Liane se a Dorothy descobrisse toda a verdade sobre o Jericho. Ele sabia que a Liane iria tentar persuadir a Dorothy, dizendo que aquele era o filho dela, e a Dorothy mesma ia sentir que aquele era o filho dela, então ela iria acreditar na Liane. Então ele precisava de um contraponto no momento em que isso acontecesse, e o contraponto era o Sean e o Julian. Porque pensem aqui comigo, se o Sean e o Julian ainda achassem que a Liane é sobrenatural e que ela trouxe a criança de volta dos mortos, vocês acham mesmo que eles iam querer botar a Liane pra fora de casa sabendo que o Jericho ia junto? Óbvio que não. Eles dois jamais estariam ali tentando convencer a Dorothy a mandar a Liane pro inferno, literalmente, se eles realmente achassem que ela trouxe o Jericho de volta à vida. Então, por isso, o tio George precisou convencer eles dois de que a Liane era só uma menina normal com problemas mentais. Eu nem acredito que chegamos na reta final da série. Tô aqui com o coração na mão. Eu quero muito que seja um final foda, mas eu nem queria que acabasse. Aguenta, coração, que só falta mais um. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra conferir o meu último vídeo de análise de Servant, que sai na semana que vem. Beijinhos e até a próxima.